muita honra fazendo aqui hoje a primeira, né, palestra sobre direito eleitoral, visando as eleições de 2020. E tenho a honra de ter dois amigos pessoal meu, no qual sou expert na matéria. Dr. Wagner, eu tive a honra de conhecê-lo ainda quando era fiscal do TRE, Dr. Wagner. E assistindo o curso do Dr. Wagner, me inspirei em direito eleitoral. Estou aqui na casa como procurador e queria contribuir com a Escola do Legislativo para poder fazer um ciclo de palestras sobre direito eleitoral, tendo em vista que é uma matéria de suma importância, porque já estamos aí a portas das eleições de 2020, e nada mais do que temos duas pessoas especializadas para passar para vocês, se não tudo, pelo menos parte do que nós precisamos para ter um bom assessoramento dos seus candidatos e até dos próprios candidatos a vereadores. E do meu lado esquerdo, o Dr. Fabrício Gaspar, procurador-geral da Câmara de Magé, especializado também em direito ambiental e expert também em direito eleitoral. No mundo político, são detalhes que se perde uma eleição e detalhes que se caça um candidato. Então, o doutor Fabrício vai passar para vocês sobre o tema conduta vedada. Doutor Fabrício, fique à vontade. Obrigado, meu amigo doutor Paulo César, PC, meu irmão. Cumprimentar aqui meu grande amigo, irmão de longa data, né? Muito antes de até pensar em ser advogado, né? Ou procurador, ou seja lá o que nós somos hoje, meu amigo Wagner. Cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, a pessoa do nosso presidente e também da vereadora Rizei, representante das mulheres aqui nessa casa, mas os demais vereadores sintam-se todos abraçados, inclusive o vereador que acho que está licenciado ainda, né, André? Então, é muito bom ter a sua presença aqui. Prazer todo meu. Obrigado. Dizer ao presidente que eu vou cumprimentar todos os colegas advogados na pessoa do meu amigo Lomar Guerra, que veio lá de Cordeiro, representando a Câmara de Cordeiro, para prestigiar esse evento da Escola Legislativa. Eu não falei antes porque eu cheguei atrasado, apesar de morar tão perto aqui, mas por causa da chuva eu peguei na estrada. E aí chegamos com pressa, não tive tempo de falar, mas temos uma comitiva de Cordeiro aqui prestigiando o evento. Eu falei que vinha aí, ele cumpriu a palavra mesmo num dia chuvoso. Eu vou pedir para falar com esse microfone na mão, porque eu sou muito ruim de falar com esse negócio preso aqui. Mas, gente, não, tá ótimo. Você fica assim, você abriu lá. Bom, eu vou tentar ser breve, porque o tema mais instigante. Deixa eu pular para outro lugar, porque aqui, ó. Deixa eu ficar em pé, não sei se importa ficar em pé, por um motivo muito simples. Ou em pé, sente vontade, ou de terminar logo, ou de sentar. Como eu não vou sentar, então a gente vai ser o mais rápido possível, porque a parte mais importante que foi o que as recentes mudanças, e principalmente em relação a dinheiro e voto, já foi falado. Mas o que o desafio que o procurador daqui me trouxe, falar sobre a competitividade, é algo que me instigou muito e me deixou muito feliz, porque a cada ano fica mais difícil vencer uma eleição. E os 9 vereadores que hoje compõem essa casa, acho que sabem disso, porque ainda que tenham sido eleitos no primeiro pleito, que disputaram, mas certamente acompanham essa vida política. E toda mudança eleitoral vem tentando criar alterações que nunca facilitam sentar na nova cadeira que vocês hoje ocupam ou que outros vão ocupar futuramente, porque a democracia demanda essa alternância. Então, eu me senti muito feliz de falar das condutas vedadas logo depois das reformas, porque a gente viu o quanto está ficando mais difícil ser eleito. Perder a cadeira, que foi tão difícil de chegar pelo voto, né? Porque hoje nós temos uma série de fiscalizações. Né? Temos a fiscalização do nosso vizinho que não gosta de política, temos a fiscalização dos nossos colegas de partido que acham que nós vamos ter mais votos, tem a fiscalização do outro partido, do Ministério Público, do juiz eleitoral, das ONGs, de todo mundo.
Então, a gente perder a cadeira que a gente conquista com tanta dificuldade, ou ter a votação, ainda que não ganhe, mas a votação é legítima, é bonita e é honrosa, perdê-la porque cometemos deslizes ou nos deixamos levar por certas facilidades, muitas vezes algum prestígio nos concede perante administrações, eu acho muito triste mesmo. A gente acompanha, né, Wagner, alguns colegas de vocês, vereadores, eu já sou procurador da Câmara de Magé há 6 anos, vou fazer 7 anos no ano que vem. E de vez em quando eu vejo o desespero que vocês passam, que certamente aqui não deve ter sido diferente, como não é em nenhuma outra, em virtude de certas coisas que no momento, no âmago de ganhar um voto a mais, vocês acabam, a gente acaba, como todo político, todos somos, cometendo. Então é muito importante a gente saber reconhecer certas limitações, passando sempre pelo bom senso. Me empresta o mousezinho, vou botar aqui para você conseguir apertar. Acho que por aqui eu consigo passar. Consigo, viu? Muito bem. Então, como a gente dá aula há muitos anos, eu sempre costumo trabalhar, antes de falar até no conceito do que a gente vai falar, que é conduta legal, conduta de verdade, a gente vai trabalhar a previsão legal, onde é que surge na legislação as condutas vedadas, para que elas servem, os objetivos, mas as condutas vedadas são vedadas por quê? Porque a lei diz que são proibidas. E isso surge agora, de poucos anos para cá, quando as eleições têm se tornado esse elemento, acho que agitador ou quebrador da monotonia de alguns locais, não. Já desde 1965, o Código Eleitoral, como meu antecessor nas palavras aqui falou, de forma muito perfeita, enfim, irretocável, o Código é muito velho, mas desde 1965, em plena ditadura militar, já se reconhecia que 2 fatores podem influenciar a liberdade do voto. Quais fatores eram esses? Está lá, está escrito. O artigo 237 é muito claro. A interferência do poder econômico, não preciso nem falar nada. A gente não é hipócrita. Dinheiro é o sinônimo de campanha. Ninguém consegue voto chegando na rua, levantando a própria voz. Né? E o desvio ou abuso do poder de autoridade. Desvio ou abuso do poder de autoridade. Olha como é vetusta, inclusive, a forma como as palavras são colocadas. Desvio ou abuso do poder de autoridade. O que é autoridade? Ou seja, o exercício daquele que tem a competência para fazer algo perante a coisa pública. E aí, quando a pessoa extrapola os limites, ou seja, abusa daquilo que ela tem a competência para fazer, ou desvia, ou seja, exerce aquela competência, mas ela busca encaminhar aquilo para onde não deveria, ou buscando favorecer, privilegiar, ajudar alguém em detrimento de outros, isso daí já foi percebido em plena ditadura militar, repito, como um elemento que pode macular a livre vontade do eleitor. Porque o mais sagrado da eleição é o voto ser secreto e ter que ser livre, ou seja, a pessoa chegar lá na urna e votar livremente, o que é mais difícil. Mas enfim, já desde 1965, nós já tínhamos na Lei 4.737 essa previsão. E a lei era só isso? Não, óbvio que não. O próprio Wagner já trouxe aqui que o próprio Código Eleitoral, logo após essa previsão desses fatores que interferem negativamente na liberdade do voto, traz uma série de crimes eleitorais que estão vigentes até hoje e que nós sabemos que em alguns pontos estão até ultrapassados, em alguns pontos inaplicáveis ou incompatíveis com a nova realidade social, mas eles existem e estão lá, né? Posteriormente, nós temos desde 1997 a Lei das Eleições, ou seja, uma nova forma de se interpretar e se aplicar a questão do Código Eleitoral como um todo, já voltado para as eleições. E lá na Lei das Eleições, e esse é basicamente o ponto principal do nosso trabalho, temos lá, tanto no artigo 36b, que fala mais de propaganda, né, quanto nos artigos 73 e 78. Essas são as condutas vedadas em espécie, ou seja, é ali, são nesses dispositivos, quem perdeu, quem não entendeu o que eu vinha falar aqui, se pegar e ler esses dispositivos da lei, vai ver que está lá escrito que não pode fazer uma série de coisas num determinado período, ou seja, são as condutas vedadas às agentes. Ou seja, a lei veda aquela conduta porque ela é nefasta, ela pode de alguma forma interferir na liberdade do voto e conduzir as eleições para algo influenciado ou por abuso do poder político, abuso da coisa pública ou para interferência do poder econômico. E isso daí, naturalmente,
vai influenciar mais uma vez negativamente no exercício dos mandatos colhidos na obra, né? Tá bom, a lei diz que as condutas são vedadas. E aí? E aí que a Lei Complementar 64 estabelece claramente a forma processual de você, garantindo o contraditório e a ampla defesa, postulados constitucionais, impetrar ou buscar que, enfim, as autoridades legitimadas impetrem a chamada hoje investigação judicial eleitoral, ou seja, que é uma nova figura processual que tramita perante a Justiça Eleitoral, cuja função é declarar a ocorrência de condutas vedadas que vão gerar, além das aplicações das sanções pecuniárias, da determinação da imediata suspensão da conduta, mas o que é a morte política para toda e qualquer pessoa que pretende continuar disputando, que é a decretação das inelegibilidades. Isso daí é algo que realmente, além de perder, ou seja, caçar o registro, caçar o diploma, caçar o mandato que você está exercendo, você ainda pode ficar inelegível por até 8 anos. O que, nas palavras da minha equipe, da colega Vânia Reta, uma grande advogada eleitoral desse Estado, é uma morte política para qualquer um. É muito difícil, tem que ter muita competência, sem mandato, sem disputar eleições, você continuar mantendo o seu nome politicamente ativo depois de 8 anos afastado do processo eleitoral, ganhando ou perdendo, né? Mas, enfim, inelegível. Muito bem. Então, vamos lá. Qual a legislação eleitoral já vimos, a previsão, onde está lá na lei, já vimos. E qual é o objetivo? Para que a legislação eleitoral estabelece essas condutas? Primeiro, mais importante de todos, já falei aqui, garantir o equilíbrio na isonomia da colheita dos votos, ou seja, é necessário que todos os candidatos, quando colocam os seus nomes para disputar uma eleição, debater ideias e, se eleitos, trazerem políticas públicas para uma cidade, eles tenham igualdade de condições, eles possam chegar aos eleitores. É muito bonito o que eu estou falando aqui, né? A gente espera que cada vez isso pode. Afinal, essas mudanças que o Wagner antecedeu falou, buscam tentar fazer com que isso chegue, mas a gente tem que acreditar no futuro, né? Mas enfim, qual é o objetivo? Garantir equilíbrio, ou seja, garantir que todos possam disputar de forma menos discrepante possível, ou que, ainda que não tenha esse equilíbrio, mas que alguns não estejam extremamente à frente dos outros. Acho que se isso acontecer em determinados locais, já é um avanço, né? E aí você atinge aqueles princípios lindos que a gente só vê na faculdade e depois fica procurando na vida prática. Mas a moralidade e a legitimidade em vários ambientes jurídicos, mas principalmente no pleito. Mas isso decorre do quê? Do princípio republicano básico. Todos são iguais perante a lei. Se todos são iguais perante a lei, e é com base na lei eleitoral que nós colocamos o nosso nome para tentar uma cadeira, seja ela perante um cargo executivo ou legislativo, para lutar por uma cidade, por um estado ou por uma nação, nós temos que ter esse direito de disputar sem que outros tenham um privilégio que nos coloquem abaixo deles. Então, com base nisso, que a lei estabelece uma série de condutas que não devem ser perpetradas para que não cause desequilíbrio no pleito, que alguém seja favorecido em detrimento de outros que poderiam chegar aos eleitores e conquistar os votos de forma mais pura, debatendo suas ideias. E por último também, as condutas vedadas, principalmente, nós vamos ver que elas têm um viés muito voltado para aqueles que detêm alguma vinculação com a coisa pública, é combater que esse tipo de desequilíbrio, pior ainda do que a questão meramente do desequilíbrio em si, seja patrocinada com recursos públicos, ou seja, que de alguma forma, quando a gente fala patrocinada com recursos públicos, não é apenas que o dinheiro público chega, até porque o financiamento hoje está seguindo para o financiamento público, mas é que, de alguma forma como um todo, de alguma forma geral, a coisa pública, os bens públicos, os serviços públicos sejam utilizados, sejam destinados para alguns e sejam alijados outros. Aí sim, nós sabemos, não precisamos ir muito longe, estamos vendo aqui hoje, em casas legislativas, onde sobrenomes vão se repetindo, né? Então lá e vão ficando, aquilo é naturalmente, não vamos entrar em detalhes, mas aquilo é uma comprovação de apoderamento da coisa pública. E não foi só para conseguir cargos efetivos perante cargos. Muitas vezes isso acontece também para ganhar eleições. E é isso que a lei busca evitar. Passa para mim, passou? Passou. Dá uma volta, por favor, que eu passei hoje. Pode passar que eu falei isso. Muito bem.
E aí, meus amigos, a gente tem que ser muito prático aqui. O que é o abuso do poder político na visão do TSE? Olha lá, tá? Esse é um paradigma de confirmação da questão do abuso do poder político, que é a forma genérica, cuja espécie é conduta vedada, vamos falar sobre isso. E quando é que o abuso de poder acontece? Quando o ato da administração aparentemente regular e benéfico à população teve como objetivo imediato o favorecimento de algum candidato, ou seja, é o uso destinado de políticas públicas que estão dissimuladas, dissimula-se uma correção, mas está se dissimulando, na verdade, um benefício. Quando, por exemplo, bom, não vou falar em rua, porque teve uma inauguração, não sei se é o caso também, mas quando determinadas contratações, também é um caso. Enfim, vamos supor, contratação de servidores em determinado período. Nós temos até alguns períodos onde elas são permitidas, vamos falar sobre isso. Mas certas questões são visíveis a olho nu. Quando você tem uma prefeitura com 5.000 funcionários e no semestre anterior, ou nos 3 primeiros meses do ano eleitoral, 3.000 são contratados em caráter temporário por necessidade de serviço. Necessidade de que serviço? Se há 10 anos a cidade vivia com 5, vai passar a ter 8.000 no mesmo dia. Ou seja, você está naturalmente destinando algo que é aparentemente regular. A lei permite que se contrate temporariamente, mas você está abusando, você está simulando algo que seria regular, quando na verdade você está buscando criar uma massa ali de eleitores ou fidelizar aqueles eleitores para lá na frente você exigir de algum candidato. Pode passar. Muito bem. Quando falamos em condutas vedadas, principalmente no artigo 73 e 78, são condutas que são naturalmente voltadas para agentes públicos. E o próprio artigo 73, ele fala o que é agente público. E é uma forma muito genérica. Agente público, para os efeitos da lei, é quem exerce, ainda que transitoriamente, com ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da administração pública, direta, indireta ou fundacional. Enfim, é até um pouco difícil ser mais claro do que isso, mas pode passar, que eu tentei ser um pouquinho mais objetivo e aí eu tentei passar um pente fino em tudo aquilo que pode realmente caracterizar agente público e, portanto, pode ser ator da conduta vedada, podendo macular a candidatura, futura candidatura de vocês. Então, os agentes políticos, naturalmente, todos aqueles que exercem mandato eletivo, desde o presidente da República até os vereadores, passando por ministros de Estado, secretários, porque eles são, na forma da Constituição, agentes políticos também, ainda que não por eleição, mas por nomeação. Servidores titulares de cargos públicos efetivos ou em comissão em órgão ou entidade pública de qualquer esfera de governo. Ou seja, não importa se o servidor é comissionado, se ele recebe um salário deste tamanho, ou um salário deste tamanho, ou se ele é temporário, ou se ele é concursado ou não. Se for servidor público e sua conduta, de alguma forma, ao administrar as suas competências como servidor, vier a beneficiar algum candidato, esse candidato estará certamente enrolado. Empregados, quando a gente fala de servidores empregados, não é a mesma coisa, porque algumas entidades públicas possuem o regime seletista, principalmente as autarquias, fundações, contratam os seus servidores também via concurso, mas o regime é seletista. Então, até mesmo os empregados públicos também estão sujeitos aos regimes desta lei. Pessoas, isso é muito interessante, pessoas requisitadas para a prestação de atividade pública, o próprio membro da mesa. Isso lá em Duque de Caxias, não está gravando, né? Mas não, já prescreveu. Isso lá em Duque de Caxias, né? Era muito comum os membros da mesa receptora ser grandes materializadores de condutas vedadas, né? Não recebiam um centavo por aquilo, muitas vezes eram autônomos, advogados, enfim, que exerciam aqueles mandatos, mas buscavam aquela posição ali para favorecer determinado candidato. Muito bem. E jurisprudencialmente aí é muito importante a gente trazer. Bom, eu trouxe 2 arestos aí muito importantes. O primeiro eu achei interessante porque além dele conceituar conduta vedada, ele traz uma questão que a nível jurídico é muito interessante. Ele fala claramente, as condutas vedadas na forma das eleições são espécie do gênero abuso de autoridade. Não é por acaso que eu vim trazendo a questão
do abuso de autoridade jurisprudencialmente. Afastado este, ou seja, se não se configurar abuso de autoridade, considerados os mesmos fatos, não está configurada a conduta vedada. Ou seja, se a conduta do agente público não tiver sido desviada, e isso caberá aos nobres advogados comprovar em processo judicial ou ainda em fase inquisitorial pelo Ministério Público. Se a conduta foi materializada sem qualquer tipo de desvio ou abuso, não há conduta vedada. Ainda que se de alguma forma se configurou, não vou dizer benefício, mas se isso de alguma forma favoreceu, mas se a conduta não foi abusiva ou desviada, não há conduta vedada e, graças a Deus, não há as sanções decorrentes dos artigos desta lei. E o abuso do poder político clarifica-se quando a estrutura da administração pública é utilizada em benefício de determinada candidatura, ou seja, o direcionamento do poder público, o direcionamento da máquina pública, da estrutura e dos serviços públicos que estão à disposição, tanto para beneficiar a candidatura, quanto para prejudicar a campanha de eventuais adversários. É muito importante dizer isso. Então eu não posso ajudar alguém, então vou atrapalhar o outro. Não, eu não vou atender ninguém. Candidato X me mandou, mas quem vier do candidato Y atende errado. Não, aí não tem jeito, né? Complicado. Muito bem, então vamos agora, até para a gente poder pegar aí os mais 30 slides que nós temos, tratar das condutas vedadas em espécie para poder finalizar. Bom, primeira conduta do artigo 36 é uma conduta que está fora do rol do artigo 73, mas eu acho que ela é muito específica, que ela é mais para o executivo, né? Mas eu achei importante trazer, justamente em virtude, né, Wagner, das alterações recentes. É que a propaganda eleitoral antecipada, ela está prevista no artigo 36A, e o artigo 36A, ele proíbe propaganda eleitoral antes do dia 15 de agosto do ano da eleição, independente de quando for cair as eleições, né? O que é propaganda eleitoral? Esse é um conceito que eu não peguei em livro nenhum, eu mesmo interpretei e coloquei ali. É uma mensagem produzida e disseminada por partidos ou candidatos que tem o motivo, a intenção de chegar lá na cabeça da pessoa e captar a atenção e, naturalmente, o voto dela para que aquela pessoa seja investida em cargo público. Agora, é muito importante que a nova redação do artigo 36A, né, é muito clara e declarou que não configuram propaganda eleitoral antecipada, ou seja, não seria conduta vedada a prática, né, desde que não envolva um pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, os famosos pré-candidatos, e a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos, além dos atos previstos nos incisos 1 a 6 daquele artigo. Enfim, o que a legislação hoje abriu como possibilidade? Você pode exercer debates políticos antes do dia 15 de agosto, inclusive dizer que você pretende ser candidato. Você jamais poderá dizer que é candidato e muito menos poderá pedir voto. Eu peço o seu voto, mas você pode pedir a sua atenção, pedir o seu engajamento no debate. Agora, pedir voto e declarar-se candidato, aí sim configura a propaganda eleitoral, configura a conduta vedada e naturalmente impede, inclusive, o registro da candidatura. Pode passar. Perguntar? Claro. Quem está me perguntando? Daniel, gente, é até bom para você secar, porque a gente está suando. Quanto a gente fazer palestra pela internet, pela Face aí, divulgar isso, pode estar enquadrado aí? Vamos lá. Você fez uma pergunta que pode parecer simples, mas eu acredito que não seja. Você está falando em fazer lives via Facebook e dizer que é pré-candidato e dizer que citar as suas próprias qualidades. Se você não pedir voto, se você não declarar que é candidato, e sim declarar-se como pretenso candidato, pré-candidato, não há problema. Agora, eu quero deixar claro que nós estamos vivendo, eu não estou dizendo que pode nem que não pode, nós estamos vivendo a era da ditadura do judiciário, avançado para a ditadura do Ministério Público.
tudo que a gente vai falar aqui, o Ministério Público pode entender em contrário, pode ajuizar uma ação ou qualquer provimento judicial, buscando que a Justiça diga aquilo que ele quer entender. Vai caber ao debate de ideias montar, via contraditória, uma norma, uma construção jurisprudencial. Porém, nós já temos julgados do TSE, inclusive, confirmando, ratificando. Ou seja, se não pediu voto, se não se declarou candidato, não há problema. Okay? Óbvio, vamos ter aqui algumas outras condutas que, quando vão se unindo, elas se tornam cada vez mais perigosas. Mas o uso das redes sociais hoje, infelizmente, é o futuro. Não se vive mais fora disso. Então, as vedações legais, declarar-se candidato e pedir voto. Se não fez isso, você está respaldado pela lei. Está respaldado pela lei, mas não da sanha acusatória ministerial. Tá? Isso tem que estar. Todo mundo que resolve colocar a cara para ser candidato a fazer política tem que saber que é um inimigo do Ministério Público, por natureza, seja a pessoa mais honesta do mundo. Bom, perdão, pode voltar, não falei da publicidade institucional. Publicidade institucional, naturalmente, não atinge muito aos candidatos ao legislativo, mas em algum ponto sim. Nos 3 meses que antecedem o pleito, não se pode de qualquer maneira fazer publicidade institucional, ou seja, levar a conhecimento da população de forma, obviamente, conduzida à realização de obras, enfim, tudo aquilo que vai chamar a atenção para políticas públicas. E por que isso? Porque simplesmente você vai, certamente, as pessoas que estão no mandato possuem a sua imagem diretamente vinculada a candidatos que estão em disputa. E esse tipo de publicidade poderia desequilibrar o pleito. Pode passar. Muito bem. Aumento de gasto com publicidade ou obra diferente da publicidade institucional. A publicidade institucional que nós falamos nos 3 meses anteriores. Essa publicidade está se falando no primeiro semestre, ou seja, 2020. De janeiro a 30 de junho de 2020. Pode-se fazer publicidade institucional? Pode. Porém, há um limite que deve ser observado. 3 anos, os 3 últimos anos, deve haver um cálculo da média do que foi gasto naquela determinada unidade de poder. Quando é que foi gasto para aquela publicidade naquele período? No ano X tanto, no ano Y tanto, no ano Y tanto. Soma, divide por 3. E esse é o valor máximo que pode ser gasto. Se houver 1 centavo a mais, está maculada, a conduta deve ser suspensa, a combinação de multa e, se for candidato à reeleição, pode ter cassação do registro ou, posteriormente, a cassação do diploma. Ou seja, são detalhes que a publicidade hoje é tudo na nossa vida. E hoje nós temos publicidade patrocinada, inclusive via redes sociais. Portanto, é muito importante a gente saber que essas questões contábeis, esses limites contábeis e legais devem ser observados, principalmente para aqueles que gerem poderes, como aqueles que estão na frente do poder executivo, e não posso te dizer, você também é o presidente do poder, aqui no poder legislativo. Pode passar. Muito bem, participação de candidatos em inauguração de obras públicas. Olha, no interior do estado, que eu vivo muito, eu já vi, mas não foi mais de um não, acho que me faltam dedos nas 2 mãos para ver a quantidade de candidato, de vereador eleito que já perdeu, ou que quase infartou porque estava sendo processado, às vezes que nem estava na inauguração, mas que passou de carro, parou para dar um oi e de dentro do carro mesmo foi fotografado. Nós temos hoje, os políticos têm hoje, um grande inimigo que é isso aqui, que é o celular. Infelizmente, isso aqui hoje capta, grava e compartilha. É um inimigo dos políticos que praticam condutas vedadas. É um amigo da sociedade, mas também é um grande disseminador de fake news, de dor de cabeça para a gente. E candidatos em inaugurações de obras públicas. Nos 3 meses anteriores às eleições, aquele 7 de julho de 2018 foi uma palestra anterior que eu dei, e não se conta, nos outros está correto. Tá? Nos 3 meses que antecedem as eleições, os candidatos não podem nem pisar, eu digo para os meus clientes, nem pisar no bairro onde vai se inaugurar uma obra num determinado dia. Não vai. Vai outro dia, vai para o outro lado da cidade, bota a sua localização no Facebook na hora que você estiver lá, na hora que está inaugurando 5 horas. Vai lá e vai fazendo live de onde você está, coloca, dá a localização para todo mundo. Se tiver o telefone do promotor, manda a sua localização pelo WhatsApp, para não ter dor de cabeça, porque isso realmente é muito sério. Pode passar.
Contratação de shows artísticos. Isso no passado foi muito comum e no interior continua sendo muito comum, né? Ou seja, utilizar recursos públicos para contratar o que nós chamávamos antigamente de showmícios, né? Mas depois que proibiram os showmícios, esses shows foram deslocados para os novos showmícios, que é a inauguração de meio paralelepípedo pintado de cal. Aí um churrasco não, agora está muito caro, mas sempre tinha uma banda de forró ou um pagode para tocar lá. Isso se torna proibido. E se configurar essa conduta, naturalmente, todo aquele que tenha contribuído ou sido beneficiado e for candidato, terá o seu registro cassado ou o seu mandato devidamente impugnado. Porque, infelizmente, é a utilização de recursos públicos para algo, principalmente uma população tão humilde como o Estado do Rio de Janeiro tem, atrair a atenção e querer vincular aquela diversão a uma prática reiterada, conduzindo o voto para determinadas pessoas. Isso não pode acontecer. Pode passar. Pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, isso é basicamente decorrente do artigo 36, e mais do que isso, ele também vem mais presente em autoridades de Estado e autoridades nacionais. Mas também é uma conduta que proíbe, nos 3 meses antecipados, que antecipam o pleito, ou seja, 3 meses antes da data da eleição, pronunciamento de cadeia e rádio, seja ou não candidato o presidente, porque naturalmente ele pode, de alguma forma, conduzir, salvo em casos urgentes. A própria lei traz a ressalva que, se for uma questão de calamidade, de interesse geral, a Justiça Eleitoral deve, antes do pronunciamento, autorizar e estabelecer limites de tempo, de horário, de repetição daquele pronunciamento. Ou seja, pronunciamento antes é conduta vedada. Pode passar. Tem certas situações que, quando isso foi colocado, tá, na lei, hoje parece até ridículo, porque propaganda eleitoral em sítios oficiais hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta, que era quando você veiculava em sites oficiais propaganda ou imagens de pessoas que viriam a participar. Isso hoje, na era que nós estamos vivendo, do compartilhamento imediato de informações, parece um absurdo, e é um absurdo, mas isso já aconteceu muito, né? Pessoas utilizavam, principalmente quando a internet não era tão forte, mas utilizavam-se muito, né, dos sítios oficiais para divulgar, não vou dizer o seu rosto, a sua candidatura, porque ninguém é tão idiota, mas divulgar a sua imagem, as suas atitudes, né? E isso agora, naturalmente, está proibido, né? Naturalmente, outros usando no eleitoral muito mais. Eu, inclusive, chamo a atenção porque muitas vezes os vereadores têm que lançar mão da divulgação através de prestação de contas dos seus mandatos. Muitas vezes os sites oficiais, vereadores que estão licenciados, né, podem ter que divulgar os seus trabalhos nas suas pastas através dos sítios oficiais, revistas de prestação de contas do órgão que estiver servindo. Eu só digo uma coisa: cuidado com os excessos. Eu já vi revistas de prestação de contas que tinha 300 fotos, sendo das 300, 290 fotos do candidato, como se fosse um pré-candidato, como se ele fosse o único que representa todo aquele órgão, né? Toda aquela prefeitura. A prefeitura de fora, né, que, graças a Deus, lá no interior de São Paulo. Naturalmente ele foi cassado, teve a sua candidatura totalmente impugnada e naturalmente ele não pôde se reeleger. Mas por quê? Se ao invés de 290 fotos é divulgado as atividades do governo como um todo, dos serviços públicos, e maneirado no abuso, na explicitação da imagem dele, o entendimento poderia ter sido diferente. Então, o bom senso e principalmente a boa-fé pode realmente ajudar muito, né, a todos nós. Pode passar. Isso é muito interessante. Utilização de nomes e siglas de órgãos públicos, de suas autarquias e fundações públicas. Eu sou de Duque de Caxias, sou procurador do instituto chamado IPNDC, o Instituto de Previdência. Meus colegas todo ano falam: Fabrício, nós vamos agora esse ano lançar o Fabrício do IPNDC para vereador. Eu falei: vai lá e registra esse nome, que eu já saio do pedido inelegível. E é tudo que eu quero na minha vida. Enfim, você não pode jamais, só que a gente vê, né? Carlinhos, meu Deus do céu, fulano do juizado, não sei quem do INSS, enfim. Aí quando você já tem o TSE veio aceitando, quando aquele nome político já era usado reiteradamente antes das alterações legislativas, ele pode ser mantido. Mas, a partir de hoje, é inaceitável que a pessoa se lance no mercado político, trazendo em si
um nome como fulano da prefeitura. As pessoas vão votar nele sabendo que se ele for eleito vai dar uma determinada facilidade. Ou seja, isso vai, de alguma forma, interferir na forma de captação de votos. Pode passar. Isso é muito interessante também. Todos são interessantes, mas essa aqui eu queria chamar muita atenção. Cessão e utilização de bens públicos. Qual é a conduta? Está lá na lei. Ceder ou usar em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, territórios e municípios. É proibido 24 horas por dia, 365 dias por ano e 4 anos de mandato. Ou seja, você jamais pode ceder uma sala ou um espacinho dentro de um prédio público para que um candidato exerça a sua atividade eleitoral, para que um partido político se instale. Um carro não pode estar à disposição. Aí a gente vai usar um exemplo, né? Um carro não pode estar, o carro de um determinado setor público não pode estar à disposição de um advogado que vai na Justiça Eleitoral, talvez em Guapemirim, né? Pegar processo, acompanhar processo. Isso não pode acontecer. Os bens públicos devem ser utilizados para gerir a coisa pública, para a materialização de políticas públicas genéricas, não para beneficiar candidatos, né? E isso é algo que, naturalmente, não é apenas nos 3, 6 ou 1 meses ou 1 ano antes da eleição, é em todo o período, até porque esse tipo de prática configura um crime que está lá previsto no Código Penal brasileiro, que é o chamado peculato. Bom, uso de bens e serviços de caráter social, isso é muito comum em entidades assistenciais, como órgãos que atendem a população, como Defensoria Pública, Secretarias de Assistência Social, Fundação Leão 13, que infelizmente a gente vê aí, né, uma utilização política muitas vezes, mas esses órgãos existem, a sua natureza, já foram criados para atender a população mais carente, para prestar serviços de natureza assistencial àqueles mais necessitados. Mas sempre sabemos que, apesar dessa nobreza da sua instituição, porque para que eles servem, sabemos que o potencial político desses órgãos é enorme. São eles que distribuem Bolsa Família, que cadastram pessoas com Minha Casa Minha Vida, que possuem o telefone da família que morreu e não tinha dinheiro para comprar um caixão. Então, naturalmente, os servidores que estão muitas vezes lotados são assediados, ou muitas vezes já são colocados lá mesmo para favorecer determinados candidatos. Eu digo, muito cuidado com esse tipo de conduta, muito cuidado até com o ingresso daqueles que querem ser candidatos nesses locais, porque se de alguma forma o seu ingresso, a sua exigência for interpretada, for denunciada como uma utilização indevida daquele serviço, você poderá ter problemas, né? Pode passar. Cessão de servidores ou empregados ou uso de serviços. Não se pode ceder servidor público, principalmente, né, no ano eleitoral, mas com finalidade eleitoral. Você não pode exigir que o Estado, por exemplo, vamos supor que é complicado falar perto do ano eleitoral, dar certos exemplos, mas, enfim, vamos supor que o governador do Estado tem interesse que um prefeito se reeleja e aquele prefeito tem problemas sérios de segurança na sua cidade, né? Isso eu posso falar que dos 92 municípios do Estado, acho que só Varriçado talvez não tenha. Então o que acontece? O governador tem interesse, então no ano eleitoral, sobretudo no ano eleitoral, mas enfim, próxima eleição ele começa a ceder diversos policiais militares, aumentar o efetivo militar direcionadamente naquela cidade. Isso pode, naturalmente, configurar conduta abusiva, por mais que isso seja beneficiando a população. Mas aquilo que eu falei, o exagero, quando configurado, naturalmente atrai a incidência da conduta vedada. Obviamente, se trata de uma proibição que vige durante todos os 4 anos do mandato, mas o ano eleitoral é o ano mais espinhoso para todo qualquer gestor que quer se reeleger. Então, deve observar, deve ter limite, né, até no recebimento de ajuda de outros órgãos superiores. E tem um detalhe: servidores públicos podem fazer campanha em horário de serviço? Jamais. Agora, quando estão licenciados ou em gozo de férias, podem sim fazer a sua campanha, exercer o seu trabalho democrático. Pode passar. Isso tão baixo, essa é excelente.
nomeação, contratação, admissão ou demissão sem justa causa, supressão ou readaptação de vantagens, remoção, transferência ou exoneração do servidor público. O que acontece? Muitas vezes, quando o servidor público ele não está agradando ao gestor, aquele que quer se reeleger, ele normalmente toma um bico. Isso é normal, infelizmente é triste, mas é normal. No ano da eleição, nos 3 meses que antecedem o pleito até a posse dos eleitos, nenhum servidor público pode ser removido, transferido ex officio, não pode ser exonerado, ainda que caia em confiança. É uma discussão muito grande, já está mais ou menos pacificada. Mas você não pode buscar utilizar o seu poder de lotar e de movimentar os servidores enquanto gestor para perseguir ou para conduzir, né, a captação dos votos em determinados pontos, principalmente nesses setores onde você tem um potencial político muito grande, né? A validade dessa conduta, o período onde ela se aplica, principalmente nos 3 meses que antecedem o pleito, e ela vai até a posse, seja 1º de janeiro, seja 1º de fevereiro, no caso de deputados. Pode passar. Revisão geral da remuneração dos servidores públicos. Isso eu falo com tranquilidade que servidor público eu sou. A gente passa, principalmente no município, a gente passa 3 anos e sabe que no ano da eleição, a gente vai, agora na crise nem tanto, né? Mas era normal. O prefeito ficava segurando, dava só aumento mínimo, mas no ano da eleição vinha um aumento de quase 60%. Seria bom que isso acontecesse esse ano, vamos dar essa ideia para alguns. Mas enfim, gente, revisar e aumentar o salário dos servidores é dever dos gestores, essa é a realidade. Ele é eleito justamente para conduzir, inclusive, as políticas funcionais daquele município. Porém, seria muito fácil conquistar todos os servidores de determinado município, ou ainda fortalecer ainda mais os vínculos daqueles servidores, se o prefeito pudesse, a 30 dias da eleição, aumentar o salário de todo mundo, né? Obviamente ele não pode, né? Mais uma vez estaria em 2018, mas o ponto desse cara esse ano vai ter 5 de abril, né, Wagner? Vai ser 6, em 2 dias todo mundo. 180 dias antes da eleição, até mais uma vez a posse dos eleitos, nenhuma política remuneratória pode ser apresentada e também não pode ser votada pelas casas legislativas. Quem quiser fazê-lo tem que fazer antes dos 180 dias e já implementar até esse período. A partir disso, não tem validade. Não vai poder ser aplicado até que se passe o período estabelecido pela lei. Pode passar. Para finalizar, a utilização indevida de recursos orçamentários e financeiros, transferência voluntária de recursos públicos. Vou repetir o caso, a mesma coisa que se aplica no caso dos servidores, repetir o policial, ou servidores de limpeza, por exemplo, também não pode acontecer com transferências voluntárias, ressalvadas aquelas pré-existentes. Ou seja, no ano eleitoral, se você configurar um aumento de transferências orçamentárias, repasses, para ficar mais fácil, né, do Estado para determinado município, ou da União para determinado Estado, que não estavam previamente estabelecidos em programas consignados a nível orçamentário, você tem ali uma conduta vedada que pode punir tanto aquele que transfere, quanto aquele que é o gestor da unidade que está recebendo. E ainda, essa é para finalizar com a tristeza que nos é peculiar. Distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios. Tivemos um caso recentemente, que ainda está sob escrutínio judicial, numa cidade vizinha, onde um gestor foi acusado de distribuir gratuitamente cestas básicas. E aí, obviamente, sabem do que eu estou falando, mas eu não vou entrar em detalhes por questão de ética. Mas a questão é, aquele cara que eu estou falando não é distribuição gratuita, eu não estou falando como advogado do processo, não. Estou falando que aquilo é cumprimento de legislação salarial. Nesse município que eu estou falando, inclusive, é testemunha, porque somos colegas, inclusive no polo, como advogado do polo passivo, o Ministério Público entendeu que cumprir a lei e pagar o salário in natura que determina a distribuição de cestas básicas a determinados servidores, ou seja, não é algo gratuito, não é distribuição gratuita, é o cumprimento de uma lei em contraprestação a serviço prestado. O Ministério Público entendeu que aquilo é distribuição gratuita. E, infelizmente, até que a Justiça venha a restabelecer
a correção e a harmonia e declarar inocente aquele gestor, ele passa aí por todo esse processo, esse desgaste, inclusive para a sociedade. Então, quando a gente fala em observar com muita cautela todas essas condutas, é porque não é apenas aquilo que você fez, mas eu não fiz nada. É o que você vai passar até a justiça bater o martelo e dizer que não fez nada. Pode passar, meu amor. Por último, muito obrigado a todos aí, principalmente ao amigo Paulo César, pelo convite. Eu agradeço a presença de todos. Doutor Wagner, muito obrigado por ter aceito o convite. Doutor Fabrício também. Doutor Fabrício falou que eu sou chato, essa semana fiquei em cima dele o tempo todo. André Zereira é testemunha, né, André? Eu fiquei todo dia, dia 5. Esse negócio de WhatsApp é complicado. Eu recebi 3 mensagens dele por dia, de segunda até hoje. Só ontem você já está ocupado. Doutor, receber de um amigo desse é bom, né? Receber essa mensagem. É verdade. Então, mesmo sendo chato, né, eu consegui trazer o Fabrício para cá. Quem não sabe, o Fabrício é morador de Guapimirim. Nós nos conhecemos em Caxias há muito tempo. Vou passar aqui, para frente, passar a mão para os nossos ilustres convidados. Uma singela homenagem, né? Nosso orçamentozinho, dá para pelo menos comprar um certificado, fazer um certificado com um quadrinho, mas fica muito bonito. Doutor Fabrício, o chão para passar esse certificado, que é uma singela homenagem da escola do legislativo. De muitos que ele tem, né? Mas é mais um. E lá para a gente tirar a nossa foto oficial. Hoje eu estou no lugar do presidente.